Vamos continuar então, irmãos, a tratar acerca da doutrina fundamental da cristologia. Estamos estudando aqui já há algumas semanas acerca da doutrina de Cristo, da pessoa de Cristo, da sua obra. Nós já vimos até aqui tudo acerca da pessoa, a segunda pessoa da Trindade divina, a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Vimos que o Senhor Jesus, ele é duas pessoas e uma natureza. Amém, igreja? Opa, duas pessoas e uma natureza? Não, ao contrário, né? Nós vimos que ele é uma pessoa com duas naturezas. Ele possui natureza divina, 100% Deus, e a natureza humana, 100% homem. Então, de uma forma que, obviamente, nós não conseguimos compreender, apenas crer, porque é o que a palavra de Deus nos fala, que Jesus Cristo é uma pessoa divina e humana, 100% divino e 100% humano. As duas naturezas não se misturam, uma não sobressai sobre a outra. Ele é 100% ao mesmo tempo Deus e homem. Só que quando Jesus morreu na cruz, quem morreu foi o Jesus divino humano, o Jesus Deus homem, porque as duas naturezas não se separam jamais. Né? Esses antigamente eram queimados na cruz, né? Aqueles que acreditavam que era só o Jesus humano que morreu na cruz. Não, Jesus Deus homem. E aí nós estamos já na parte que trata acerca da obra de Cristo. O que é que Cristo realiza? Qual é a sua obra, o seu papel, especialmente no plano da salvação? E aí nós vimos a primeira parte aqui na semana passada, acho que começou já há 2 semanas, que a primeira obra de Cristo é chamada do autoesvaziamento de Cristo. Ou, também poderíamos falar, a humilhação de Cristo. E isto está baseado em um texto bem conhecido da carta de Paulo aos Filipenses. Então, se você puder abrir lá a Bíblia, o pastor Adriano já tratou do texto, mas eu vou tratar de novo, não importa se ele já tratou. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Aqui o apóstolo ele está fazendo uma exortação à igreja para que a igreja tenha a mesma disposição humilde de Cristo. Mas ele aprofunda isso de uma maneira muito bela, é muito profundo aquilo que ele coloca aqui no texto. E ele diz: tenham em mente a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o sentido da humilhação de Cristo, do autoesvaziamento. Há algumas vertentes cristãs que defendem essa humilhação de Cristo na ideia de que ele se desfez da sua divindade enquanto ele esteve como homem. A humanidade ele subjugou a divindade para se tornar um ser humano perfeito como nós. Perfeito como nós não, né? Ser humano perfeito ao contrário de nós. Só que não é isso que o texto fala aqui, desse se desfazer da divindade. Pelo contrário, o que o texto deixa bem claro aqui é que Cristo se humilhou em pelo menos 3 formas diferentes, de acordo com o que Paulo fala aqui. Ele se humilhou no sentido de não considerar a sua posição. Ele diz, olha, Cristo, ele se recusou a se apegar à sua posição de Deus. Ele se recusou, Cristo teve a oportunidade, Cristo podia ter se agarrado naquilo que é dele por direito, ele poderia ter se agarrado ao trono divino, celestial, mas não, ele não considerou, ele não levou isso em conta. Ele poderia ter reivindicado o direito de ser Senhor, porque ele é Senhor, mas ele não quis fazer isso.
E aí que vem a exortação de Paulo para nós, dizendo, olha, tenham a mesma atitude de Cristo. Porque ele podia ter se agarrado aos seus direitos divinos, mas ele não fez isso. Então, quem somos nós para ficarmos a todo momento querer os nossos direitos, né? Querer sempre ter a razão de tudo, né? De não querer servir aos outros? Ele coloca o exemplo de Cristo. E aí ele diz, antes de se apegar, a si mesmo se esvaziou. Isso significa, o Filho deixou o céu, deixou o trono, deixou a coroa de lado e veio em carne. Se fez um de nós, se fez homem. Essa atitude de Deus se fazer homem, que é o se esvaziar. Ele se esvaziou da sua condição de Senhor no céu e veio ser um ser humano. Nasceu como um bebê indefeso que precisava dos cuidados do pai e da mãe. Deus, o Criador, aquele que fez todas as coisas, aquele que reina no céu, veio a nós viver como um de nós. Isso é a humilhação de Cristo. É por não ter considerado a sua posição no céu, ele abre mão daquilo e vem ser um de nós, vem adquirir essa natureza divina. Mas também aqui no texto fica claro que Cristo se humilhou ao se fazer escravo, servo. Essa é a ideia de servidão aqui no texto. Jesus assumiu a forma de um escravo, a forma de um servo. Isso significa que ele não fingiu ser um servo, mas ele serviu de fato e de verdade. Ele veio ao mundo não na forma de um rei, mas na forma daquele que está prestando um serviço. Naquele que veio para nos servir. Ele não era alguém interpretando um papel, mas ele era o próprio servo, o exemplo perfeito de alguém que serve. Por várias vezes nós vemos nos evangelhos os discípulos, os apóstolos, discutindo entre eles quem se assentaria ao lado de Jesus no reino do Messias. Eles dizendo qual de nós vai assumir as posições mais elevadas no reino. E enquanto eles discutiam isso, Jesus pegava um balde d'água, ia lá lavar os pés desses discípulos e se preocupava apenas com as suas posições. Jesus não era alguém que estava lá representando, ele serviu de fato. Ele serviu verdadeiramente. Então, Cristo, ele se humilha, ele se esvazia no sentido de vir como alguém que serve. E por fim, Paulo deixa bem claro aqui que Cristo se humilha ao morrer. E além disso, ao morrer morte de cruz. Cristo, ele se humilhou quando ele abandonou as glórias no céu, veio ser um ser humano. Depois ele se humilha mais um pouco ao assumir uma postura de servo. E aí então ele é o servo obediente, o servo perfeito. E aí ele chega ao ponto máximo da sua humilhação ao morrer. Ao morrer. Ao levar, ao cumprir aquela penalidade que recai apenas sobre pecadores. Coisa que ele nunca foi e nunca será. Jesus, ele se humilha ao morrer e morrer a morte mais vergonhosa que havia na época. Talvez que haja na história, no relato da humanidade. A morte de cruz. Então, a humilhação, o autoesvaziamento de Cristo, ele diz respeito a isso. A encarnação, ele deixou o trono no céu e veio nascer ser humano, finito. Ele nasceu com limitações, nós vimos que ele tinha fome, ele teve sede, ele teve cansaço. A única diferença dele para nós é que ele não tinha pecado. Ele não nasce com a inclinação natural que nós temos de fazer o mal, de pecar. É a única diferença. E aí então ele vem, e não vem ser, ele não nasce em berço de ouro, como um rei aqui na terra. Não, ele nasce como uma pessoa pobre. Ele vive uma vida simples. E ele então se torna o exemplo máximo de alguém que serve. O verdadeiro servo de Deus. E aí então se humilhando ainda mais, morrendo a nossa morte. E morrendo a morte mais vergonhosa de tudo. Então o autoesvaziamento diz respeito à disposição
humilde que nós encontramos no Senhor ao abrir mão voluntariamente da sua glória celestial enquanto esteve neste mundo. Agora, note bem, ele não abre mão da sua divindade, mas ele abre mão apenas da posição no céu e se torna um ser humano. Pode falar. Com a encarnação. Com a encarnação. Tem até hoje. Até hoje não há consenso. Você vai encontrar muitos bons teólogos que defendem que Cristo ele abre mão dos seus atributos divinos como homem e ele age apenas no poder do Espírito. Tudo que ele faz, os milagres, todas as demonstrações de divindade, ele atua com o poder do Espírito Santo. Só que não parece ser esse o ensino bíblico, por mais que hajam bons argumentos para ambos os lados. Mas o texto aqui, porque é o principal texto que nós temos, né? E o texto ele vai muito mais nessa direção, da encarnação ser a humilhação, né? Dele ter vindo em forma humana e ter morrido a morte, né? A morte de cruz, a morte humilhante, enfim, se colocar como servo. É isso que é de fato o esvaziamento ou a humilhação. Certo? Seguindo. Não, o esvaziamento é a própria encarnação. Naquele momento, o que ele deixa claro é que ele não foi morto. Ele se entregou, exatamente. Foi uma morte voluntária. Então não foi, foi pego de surpresa. O plano não era esse ou algo assim. Não, ele deixa bem claro que aquilo está acontecendo porque esse é o plano. Não, exatamente. Antes mesmo da cruz, ele vai dizer, né, que ele dá a sua vida. E ele tem poder para reavê-la. Nós vamos ver daqui a pouco um texto sobre isso. Seguindo então na obra de Cristo, agora nós vamos entrar na obra redentora de Jesus Cristo. E aqui, irmãos, é sempre muito importante a gente entender o que Jesus veio fazer no mundo. Porque, infelizmente, muitos cristãos não sabem o porquê que Jesus morreu. Não sabem o porquê que houve a necessidade da humilhação de Cristo, dele ter saído do céu e vindo a nós como um ser humano. Muitas pessoas não sabem o porquê do nascimento de Jesus, por que foi necessário Jesus nascer, e também não sabem o porquê era necessário que Jesus morresse. E aí as pessoas caem naquelas ideias, não, mas Jesus morreu para nos deixar um exemplo. Não, Jesus morreu porque foi um assassinato. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós precisamos entender o que Jesus tinha em mente quando ele vem ao mundo. Qual era o plano aqui? E o plano de Cristo na sua vinda, e principalmente na sua morte, era um plano redentor. Era redimir a humanidade. E aí quando nós falamos essa palavrinha, redenção ou redimir, ela significa comprar os direitos. Ela está diretamente relacionada à realidade da escravidão do tempo que as Escrituras foram escritas. Uma pessoa, ela poderia ir ao mercado de escravos e redimir um escravo, libertá-lo. Você pagava o preço do escravo e você comprava a redenção. Você redimia aquela pessoa, ela então se tornava livre. E quando a Bíblia aplica esse termo à morte de Cristo, isso se torna algo extraordinário. Por quê? Porque se nós somos redimidos, então isso já infere que a nossa condição ela é de escravidão. Se Jesus vem para nos redimir, isso significa que nós somos escravos de algo e que precisa ser comprado, nós precisamos ser retirados desse mercado de escravos. E aí nós vamos aprender que Deus ele vem a nós para comprar a nossa liberdade. E que liberdade do quê? Nós somos escravos de quê, conforme a Bíblia ensina?
do pecado. Nós, seres humanos, nascemos escravos. Nós somos escravos do pecado. A única coisa que nós, seres humanos, sabemos fazer é pecar. E nós todo ser humano, ele é escravo ao pecado, por mais que ele não tenha essa consciência. Por mais que ele diga, não, mas eu não sou um pecador. É assim. É assim. Espelhe os 10 mandamentos. Comece no primeiro, você já vai ver que você é. Ninguém passa pelo teste da lei. Ninguém consegue atingir o padrão santo de Deus. Então, Deus, ele compra a nossa liberdade nesse sentido. Nós não somos mais escravos do pecado e da lei. Nós não somos mais escravos. É isso, por exemplo, que Gálatas 3 vai falar, vai ensinar. Se você abrir aí rapidinho, Gálatas 3, verso 13. Gálatas 3, capítulo 3, verso 13. Olha o que diz o texto. Mas Cristo nos resgatou. Olha a palavrinha aqui. Resgate, pagamento de resgate. Ele nos resgatou do quê? Da maldição pronunciada pela lei. O que a lei expõe para nós? Expõe nosso pecado. Expõe a nossa incapacidade. A lei mostra o quanto nós somos incapazes. Quando a gente pega a lei de Deus e usa ela como um espelho para a nossa vida, o que ela vai mostrar para nós? A nossa incapacidade. Vai mostrar para nós que nós não somos capazes. Que nós não conseguimos atingir o padrão santo de Deus. Nós erramos o alvo. É daí que vem a palavra pecado no grego, hamartia, errar o alvo. Nós não acertamos o alvo do padrão santo de Deus. E ele diz, resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando para si a maldição por nossas ofensas. Então Jesus vem e toma para ele pega toda a maldição que estava sobre nós e é minha. Eu vou assumir essa conta. Eu vou pagar agora. Eu estou pagando o preço do resgate. E aí ele diz, pois as escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, queridos, nós poderíamos dizer aqui que a obra redentora de Cristo envolve especialmente a morte de Jesus e a ressurreição. Essa obra de Cristo pagando o nosso resgate, pagando a nossa dívida, pagando a conta, nosso débito lá negativo com Deus, a moeda para essa transação é a morte. Por que a moeda é a morte? Porque Deus estabeleceu o salário do pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. Deus estabeleceu, olha, a devida retribuição para o pecado é a morte. Ou seja, você pecou uma única vez, você está condenado de morte. É por isso que todos nós morremos fisicamente, todo ser humano morre também. Também é por isso. Mas especialmente a Bíblia fala de uma morte que é espiritual, no sentido de uma separação. A morte, ela é tratada na Bíblia como uma separação. Então, quando nós morremos fisicamente, que separação que existe na morte física? Fica o que a gente enterra? Faz o velório. Mas onde está a pessoa? A conversa, há uma separação da alma do corpo. A morte física é essa separação. E a Bíblia fala também de uma morte que é eterna, no sentido de uma separação eterna de Deus, afastado para sempre. Então Deus vem a nós para resolver esse problema. Porque ele é amor,
Ele quer nos salvar. Ele quer salvar os homens. E aí ele providencia uma maneira de fazer isso. Só que para ele não se tornar um Deus injusto, ele precisa resolver esse problema do salário. Ele precisa ser pago. Ele não pode simplesmente ir lá e, não, deixa para lá essa conta. Não, porque senão ele seria injusto. Então, a obra da redenção, ela envolve diretamente a morte. E aí que está. E esse é o ponto mais belo do cristianismo e que diferencia a fé cristã de todas as outras. Porque em todas as outras, você vai ter que fazer alguma coisa para ser salvo. Você vai ter que trazer o pagamento até Deus. Você vai ter que oferecer algo. Sejam as suas boas obras, seja a confiança naquilo que alguém disse, mas, enfim, você sempre tem uma obra humana por trás. O próprio sacrifício, nós vamos ver durante o estudo, o sacrifício, ele não é uma coisa só da fé cristã. Você tem sacrifício sendo entregue a deuses, falsos deuses em todos os lugares. A própria Bíblia fala de um falso deus do tempo da nação de Israel, chamado Moloque, onde as nações sacrificavam os próprios filhos a esse falso deus. O que é um sacrifício? É como uma oferenda para apaziguar a ira dos deuses. O cristianismo também tem isso. Não tem o sacrifício? Desde o Antigo Testamento. Só que a diferença da fé cristã é que Deus mesmo vem para providenciar o sacrifício. Ele se faz sacrifício. Não é mais nós que estamos dando algo para satisfazer o Deus. Ele mesmo vem para se satisfazer. É uma obra dele, graciosa. Então envolve especialmente aqui morte e ressurreição. E quando nós falamos acerca de ressurreição, irmãos, grave isso. Texto áureo da ressurreição é 1 Coríntios 15. Vai falar sobre ressurreição? 1 Coríntios 15. E aqui vamos fazer a leitura dos versos 1 a 11. Primeira Coríntios 15, versos 1 a 11. Ele diz ali: Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhe anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Ele diz: olha, vocês estão salvos se vocês creem no evangelho apostólico, naquilo que um dia eu compartilhei com vocês. Se vocês creem na mensagem conforme foi anunciada, as boas novas de salvação em Cristo, estão salvos. Agora, do contrário, se vocês crerem em qualquer outra coisa, se vocês mudarem a mensagem, então não importa a confiança que vocês tenham, ela é inútil. Isso serve para qualquer religião do mundo. Não importa o quão sincero uma pessoa é, crendo no Evangelho de Allan Kardec. É uma confiança inútil, porque não é capaz de redimir, não é capaz de pagar o preço da nossa dívida, ele não é capaz de resgatar da nossa escravidão. E ele continua: ele lhes transmitiu o que era mais importante, e o que também foi me transmitido: discipulado. Paulo fez discípulos, e ele diz: olha, um dia eu também fui discípulo e também aprendi. E Paulo foi discípulo do próprio Senhor Jesus. E o que foi transmitido? Cristo morreu, por quê? Para deixar um exemplo? Para ser uma referência? Não, ele diz que Cristo morreu por nossos pecados, foi por isso que ele morreu. Ele tinha um propósito em mente quando ele vem e é crucificado, e se entrega. Se entrega, literalmente ele se entrega para ser crucificado. Ele avisa antes, com antecedência: é necessário que eu vá para Jerusalém, sofra nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes,
seja morto, mas no terceiro dia ressuscite. Ele tinha esse plano. Cristo morre pelos nossos pecados. E olha o que Paulo acrescenta, como dizem as Escrituras, ou seja, isso foi anunciado por Deus. As Escrituras, Deus, por meio dos profetas, revelou que isso aconteceria. E é muito claro, basta ler Isaías. Lê Isaías 53. Você vai ver, talvez, a descrição mais vívida da crucificação de Cristo do que muitas vezes até no Evangelho. Está lá, detalhado o que aconteceria. Aí ele continua, ele foi sepultado, ou seja, ele morreu de fato. Houve sepultamento. E ressuscitou no terceiro dia. 3 dias depois, ele saiu da sepultura. Como dizem as Escrituras. Confirmou novamente. Ele diz, olha, as Escrituras anunciaram que a ressurreição ocorreria. E aí ele coloca as evidências de que isso de fato aconteceu. Agora ele coloca, olha, agora eu vou dizer para vocês que eu não estou falando algo aqui, não é coisa da minha cabeça. Ele continua, apareceu a Pedro. Jesus apareceu ressurreto ao apóstolo Pedro. E mais tarde, aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Mais de 500. A maioria dos quais ainda está viva. Ou seja, a maioria desses que viram Cristo ressurreto estavam vivas no período que ele escreve para os Coríntios e poderia ser inclusive consultada. Olha, se vocês quiserem, vão atrás de alguém aí que viu ele. Tem mais uma centena. Vejam se não é verdade. E ele diz, embora alguns já tenham adormecido. Obrigado, Mateus. Já tenham adormecido, ou seja, eram preguiçosos, dormiram cedo, acho. Né? Algo assim. Não, morreram. É a linguagem para suavizar a questão da morte. Alguns já morreram, mas a maioria ainda está vivo. Mais tarde apareceu a Tiago, possivelmente o meio-irmão de Jesus, um dos seus irmãos, Tiago, o líder da igreja de Jerusalém. Posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim. Diz, olha, eu também estive com ele ressurreto. Como se eu tivesse nascido fora de tempo. Ou seja, ele não nasceu no tempo dos apóstolos, ele andou com Jesus antes da morte. Né? Por isso ele dizia, por conta disso, dele ter sido chamado ao ministério apostólico depois, sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça de Deus, a graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo. Ele diz, olha, eu fui chamado, eu reconheço, fora do tempo, eu não sou nem digno, eu persegui a igreja. Paulo mesmo dizia, eu sou o maior dos pecadores. Ele diz, e por isso, eu trabalhei com toda a força. Eu entreguei a minha vida a isso. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. E aí tu pensa, agora ele está chamando um pouco de glória para si. Está ali. E aí o que ele diz na sequência? E no entanto, não fui eu, mas Deus, quem em sua graça operou por meu intermédio. Isso aqui é algo que nós cristãos temos que entender muito claramente. Tudo que há de bom em nós vem do alto. O cristão, ele entende isso. Ele sabe, eu sou pecador, eu não mereço, sou salvo por graça. Se eu consigo servir a Deus de alguma forma, se o Senhor me usa de alguma maneira, não é por mim. Não é porque eu sou especial, não é porque eu sou mais inteligente ou mais capaz. É porque Deus age em mim. Deus, apesar de mim. É Deus usando pessoas imperfeitas. O apóstolo Paulo tinha muito claro isso. Então, o conceito aqui de redenção é a palavra resgate. Jesus pagou o preço da nossa libertação ao pecado.
A sua morte foi uma troca pela nossa vida. Ele trocou a sua morte para nos dar vida. Uma redenção que a Bíblia diz muito claramente só é possível pelo sangue. Quando a gente diz, olha, a redenção pelo sangue de Cristo, isso não tem um sentido místico, né? Às vezes eu vejo pessoas falando de... A internet agora está cheio de podcast cristão, daí às vezes vai um lá dizendo que porque o sangue de Jesus escorreu pela cruz e aí a estaca da cruz estava embaixo, tinha a Arca da Aliança e o sangue pingou no propiciatório. E vendo, quando fala de redenção por sangue, irmãos, é simplesmente redenção pela morte. Sangue derramado é sinônimo de morte na Bíblia. Quando o sangue é derramado, uma vida é derramada. Existe uma morte. Então nós somos salvos no sangue, somos limpos no sangue de Cristo. Não é que nós pegamos o sangue e vamos tomar um banho de sangue. Não. A ideia é de que a morte de Jesus providenciou o pagamento. E aí então, na morte de Cristo, nós somos limpos do pecado. Nós somos salvos de nós mesmos. Então, este assunto, irmãos, da redenção, da obra redentora de Cristo, é extremamente amplo. É assim, olha, é uma fonte enorme de conhecimento, de sabedoria de Deus. E nós vamos nos aprofundar um pouco mais acerca desta obra redentora. A Bíblia ensina que a morte de Cristo, ela foi abrangente em vários aspectos. E aí nós veremos alguns dos aspectos. E aqui vai dar para ver um ou dois hoje, e depois nós continuamos na sequência. Primeiro aspecto aqui da obra redentora de Cristo que nós devemos saber. Então não basta saber por que Jesus veio morrer na cruz. É bom saber? É o fundamental? É. Jesus veio morrer para pagar a minha conta. Algum dia alguém perguntar por que Jesus morreu? Para nos resgatar. Para nos livrar da escravidão do pecado. A morte dele pela minha vida. Foi isso que aconteceu na cruz. Só que essa obra, ela foi em primeiro lugar predeterminada. O que significa predeterminada? O que é predeterminar algo? É planejar de antemão, né? Não é isso que significa? Exatamente. Planejada com antecedência, ou seja, não foi algo assim que do nada Deus resolveu fazer, veio à Terra e vamos seguindo o curso para ver onde vai dar isso. Vamos ver onde vai dar. Eu vou nascer lá como ser humano e vou tentar lá redimir os homens, vou conversar, vamos ver. Não, o plano foi pré-determinado, foi estabelecido muito tempo antes. Vamos ver alguns textos sobre isso? Lucas 22, 22. Quem está falando aqui no texto? Jesus, o próprio Senhor Jesus. E ele diz: pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Diz, olha, isso está determinado. Filho do Homem é um título messiânico. Foi o título que Jesus mais usou para se referir acerca dele mesmo. Ele é um título que nos lembra Daniel 7, a profecia do Filho do Homem que vem sobre as nuvens para reinar. Então ele usa esse título. Era um título que naquele tempo não chamava tanto a atenção. Então era um título que falava sobre a sua messianidade, mas não atraía tantos olhares. Era um título cauteloso que Jesus usava ali.
Seria diferente dele usar filho de Deus. Quando Jesus falou que era o filho de Deus, tentaram apedrejar ele na hora. Né? Por quê? Porque era como se dizer que é Deus. A ideia da semelhança. Se eu sou filho de Deus, eu sou semelhante a Deus. Diferente do nosso contexto atual, né? Que filho é mais ligado a ser criado por Deus. No tempo do primeiro século, um judeu que falasse sou um filho de Deus era apedrejado. Não era apedrejado porque os romanos não deixavam. Mas se fosse antes, era. Né? Mas enfim, a ideia aqui é que Jesus está usando o título divino para dizer, está determinado isso antes da morte. Jesus já estava anunciando antes. E ainda ele diz, mas que aflição espera aquele que o trair. Olha, isso está determinado. O traidor foi escolhido, mas ai dele. Soberania, responsabilidade. Andam juntas na Bíblia. Agora vamos para Atos. Temos 2 textos aí em Atos. Um deles a gente até já viu nas exposições e o outro vai ver logo logo. 2:23. Aí nessa primeira pregação apostólica da história da igreja, o apóstolo Pedro diz: ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e o seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Então veja bem que novamente você tem o contraste da soberania e da responsabilidade aqui. Na primeira parte do versículo ele diz, olha, ele foi morto conforme o plano pré-estabelecido por Deus. Isso não foi por acaso. Deus já havia determinado que isso aconteceria. Mas, ele diz, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram. Vocês mataram a Jesus. Então a soberania não dá desculpa ao homem. O texto deixa bem claro. Isso era plano de Deus. Mas foi vocês que mataram. Vocês crucificaram a Jesus. Depois, o 4, verso 27 a 28. Ele diz, de fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade. Pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizera, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Novamente você tem um contraste. Ele diz, olha, tais e tais pessoas se reuniram e mataram a Cristo. Mas tudo aquilo que eles fizeram havia sido decidido de antemão. Soberania, responsabilidade. Agora, com que antecedência? Que diz, né? Tudo que fizeram havia sido decidido de antemão. Mas com que antecedência isso foi feito? Será que foi depois que Adão e Eva pecaram? Será que foi depois que a nação de Israel já tinha sido escolhida, com Abraão? Que momento Deus estabeleceu esse plano? E aí eu vou propor mais um texto aqui. Efésios, capítulo 1. Efésios 1, versos 4 e 5. Efésios 1, versos 4 e 5. O que diz aí o texto? O início do versículo. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele diz, olha, antes mesmo de criar o mundo, Deus tinha um plano. Mas como assim? Então quer dizer que Deus sabia que o homem ia pecar? Não, Deus decretou. Decreto de Deus.
O cenário foi montado por quem? O jardim, a árvore, uma serpente na árvore que não podia ser comida. Às vezes a gente tem uma visão muito limitada de Deus. A gente quer entender Deus nos nossos termos, quer que Ele seja semelhante a nós, com conhecimento limitado, com planos limitados. Mas não é esse Deus que se revela na Bíblia. O Deus que se revela na Bíblia é o Deus que dirige todas as coisas. É o Deus que nomeou todas as estrelas e todas elas obedecem à sua voz. É o Deus que conhece todas as coisas. Onisciente, onipresente, onipotente. Nada é difícil demais. Nenhum plano seu pode ser frustrado. Esse é o Deus da Bíblia. Então, muitas vezes, nós vamos nos deparar com coisas... Nossa, como que eu vou conseguir compreender isso? Como assim, antes de criar o mundo? É a revelação de Deus. O que nós precisamos fazer diante disso é nos humilhar e crer. Senhor, eu não entendo. Eu não consigo sequer explicar como funciona a sua soberania e como ela se relaciona com a minha responsabilidade. Eu não consigo entender isso. Mas eu humilho a minha inteligência. Porque a minha inteligência, ela é falha. E eu me submeto àquilo que a tua palavra me diz, aquilo que o Senhor me revela. E aí então, eu posso confiar em todas as coisas, eu posso descansar, porque eu sei que Ele está no controle de tudo, de tudo. Nem um único passarinho é abatido sem o consentimento de Deus. Nada escapa desse controle. Então essa é a primeira das características aqui da obra redentora, e eu vou parar por aqui. Ok? Na semana que vem a gente continua com mais outras características dessa obra. Vamos ler vários textos e vamos tentar entender ao máximo aqui. Obviamente que nós temos uma fonte inesgotável, mas ao máximo o que significa e o que representa a obra de Cristo, a sua morte especialmente a nós. Alguma dúvida, irmãos? Não? Que bom. Então vamos orar. Bondoso Senhor, nós te agradecemos verdadeiramente, Pai. Porque o Senhor se humilhou e veio a nós. Porque o Senhor veio, nasceu como ser humano, com uma missão, com um propósito. Nos resgatar. Resgatar a todo aquele que crê e que confia naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque as Escrituras nos dizem que jamais seríamos capazes, Pai, de resolver esse problema, o maior de todos os problemas da nossa vida. Todos nós nascemos condenados, pecadores, que merecem a justa retribuição do seu pecado, que é a morte e morte eterna. Mas o Senhor, em amor, veio até nós, se entregou, morreu a nossa morte. E por meio do teu sangue, do teu sacrifício, nós obtemos o perdão. Nós obtemos redenção. Somos libertos da escravidão do pecado. E então podemos ter esperanças. Podemos esperar o dia da ressurreição, o dia da consumação de todas as coisas com alegria, sabendo que nada pode frustrar os teus planos. Podemos confiar, Senhor, que seguramente um dia todos os que creem estarão juntos contigo no teu reino eterno. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Que a gente possa cada vez mais nos deleitar em aprender mais sobre aquilo que o Senhor fez por nós, para que cada vez mais nós possamos ver o brilho, a beleza e a majestade do nosso Redentor. Louvado seja o Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.